Esta semana, no Saúde em Foco, um olhar sobre a doença falciforme que afeta um elevado número de pessoas em África. Uma paciente conta a sua história inspiradora de vida com a doença. Corpos geneticamente modificados podem ser resposta à escassez de órgão para transplantes. Além disso, descobriremos o que uma língua esbranquiçada pode revelar sobre a tua saúde. Este é o Saúde em Foco. Olá, bem-vindo ao Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. A doença falciforme é uma complicação hereditária do sangue que afeta os glóbulos vermelhos. A condição é caracterizada por glóbulos vermelhos com formato anormal e pode causar anemia, dor intensa, infecções e danos a órgãos. As células falciformes bloqueiam o fluxo sanguíneo, causando um episódio de dor intensa. Dados globais revelam que as pessoas de ascendência africana, do Médio Oriente e do Sul da Ásia estão em maior risco. Cerca de 25% das pessoas na África Ocidental e Central têm traço falciforme. Começamos no Uganda. Aqui, a doença é um problema nas zonas rurais, onde permanece pouco compreendida, segundo dizem especialistas. Num dos focos da doença falciforme, no leste do Uganda, uma jovem está a intensificar esforços para educar e aconselhar as comunidades sobre a mesma doença sanguínea. Bárbara Nabulo passa algum tempo no Hospital Regional de Referência de Mbale, no leste do Uganda. Fala com os prestadores de cuidados e com os doentes, na sua maioria crianças, que foram levados para este hospital devido a emergências médicas após uma crise de células falciformes. Sendo ela própria portadora de células falciformes, Nabulo sabe muito bem aquilo por que estas pessoas estão a passar. Nunca pensaram em mim como alguém que iria crescer ou alguém que deveria ter uma educação, porque costumavam dizer à minha mãe que pessoas como eu não crescem, não podem ir à escola e não produzem filhos. Por isso, quando era criança, a minha mãe tomava conta de mim e quando tinha 12 anos, punham-me num táxi da nossa aldeia e diziam-me para ir à clínica buscar os medicamentos que o médico receitava. A sua mãe, Agatha Nambuya, lembra-se da cabeça e dos membros da sua filha incharem apenas 2 semanas após o seu nascimento. Foi difícil vermos a nossa filha a inchar e a sentir dores por todo o lado e a chorar a toda hora. Foi isso que vi durante todo o tempo em que estive no hospital. A mãe de Nabulo diz estar orgulhosa dos 3 netos, da filha e do seu trabalho como conselheira. Incentivada pelas autoridades hospitalares, Nabulo junta-se aos profissionais da saúde para aumentar a consciencialização, defender a realização de testes a crianças para a detenção de células falciformes o mais cedo possível. Em média, a maioria destas crianças começa a adoecer entre os 6 e os 8 meses de idade, pelo que quando a criança chega, digamos, aos 10 anos, já terá sido internada várias vezes se não lhe dermos alguns destes medicamentos preventivos. If we do not give some of these preventive drugs. O Hospital de Referência de Mbale cuida de centenas de doentes que chegam das aldeias vizinhas para receberem medicação. Muitos recebem doses de hidroxureia, um medicamento que pode reduzir os períodos de dor intensa e outras complicações. Eu diria que é um medicamento milagroso porque mudou o curso do tratamento de crianças com células falciformes. Costumávamos sentir-nos tão frustrados. Cuidamos de uma criança, depois ela chega aos 12 anos e tem tantas complicações que até nós começamos a desejar e a dizer esta criança. Por isso, devido a esse trauma, a hidroxiureia mudou a situação, melhora a qualidade de vida destes doentes. Um dos doentes do Dr. Abezo é o elegante John, que quase aos 23 anos parece mais novo devido ao atraso no crescimento.
Antes dos 2 anos, ele estava a ficar doente, mas não sabíamos qual era a doença. Confirmámos a doença quando ele tinha 2 anos em Atuturo e a partir daí começámos a lutar com ele até agora. A doença de células falciformes, que pode atrasar o crescimento físico, é mais comum em regiões propensas à malária, nomeadamente África e Índia. A Organização Mundial da Saúde calcula que a prevalência da anemia falciforme é de 45% em algumas zonas do Uganda. Conhece alguém que sofre de doença falciforme e achas que há consciência suficiente sobre a anemia falciforme na sua comunidade? Aqui estão algumas reações do Facebook. Shingalile Erasto, da Tanzânia, diz: o problema é sério e as vítimas deste problema sofrem muito porque todos os dias têm que usar ácido fólico. Eles certamente enfrentam sérios desafios no tratamento. Instamos os governos destes países a ajudar estas pessoas. Jonathan Gabriel Dijab de Bukavu, na República Democrática do Congo, escreve: não conheço muito bem a doença falciforme e gostaria de saber como ela se espalha de pessoa para pessoa, porque no Congo há muitos pacientes. Mariama Indime é uma mãe nigeriana residente no Reino Unido que nasceu com anemia falciforme. Crescendo com a doença, ela enfrentou vários problemas de saúde. Ela partilha a sua experiência de vida com a doença e o que é necessário todos os dias para ter uma vida produtiva. As células falciformes são uma doença bastante comum que afeta, de acordo com a Sociedade das Células Falciformes, 1 em cada 4 africanos ocidentais e 1 em cada 10 afro-caribenhos. Para mim, pessoalmente, afeta o meu dia-a-dia, em tudo o que faço. Digamos que uma pessoa normal e fisicamente apta funciona a cerca de 100% da sua capacidade todos os dias. Os meus 100% são provavelmente 50%. Fico fatigada muito facilmente. Há um zumbido constante de dor fundo. Mas sabe, isso tornou-me mais resistente e só tenho de ouvir o meu corpo e levar tempo em tudo o que faço. Humming of pain, background pain, but it's made me more resilient and Canso-me com muita facilidade, como podem imaginar, por isso tenho de me controlar ao longo do dia e da semana. Viver com células falciformes tem aspectos muito desafiadores. Bom, na minha experiência, precisa de uma capacidade invisível. Muitas pessoas não saberiam, só de olhar para mim, que sou afetada por esta doença todos os dias. Por isso, acho que conseguir um nível de compreensão por parte das outras pessoas é o que considero mais difícil. E desde há muito tempo estou no programa de transfusão de troca. É quando eles tiram o nosso sangue. Provavelmente cerca de 60% a 70% do sangue retiram-no e depois fazem uma transfusão com sangue de novo doado. Isso é algo que eu faço todos os meses. Isso permitiu-me prosperar à minha maneira. Now is what I find most challenging. I am currently, and I've been for a long time, on an exchange transfusion program. That's when they... Além disso, tem a sua medicação regular, a que se toma diariamente, e se desejar ter um filho, não acho que ter células falciformes deve ser visto como uma barreira para isso. Penso que só temos de ouvir o nosso corpo e saber quanta energia temos. Saber o que se pode fazer, porque no final do dia o filho está em primeiro lugar. Por isso tem de cuidar muito bem de si e certificar-se que a sua saúde está no nível ideal para poder estar presente, dar o melhor apoio e cuidar do seu filho. On a daily basis, and should you wish to have a child, I don't think that. Muitas pessoas em África veem o facto de ter células falciformes como um estigma e de facto não é. Não deve impedir de se casar. Seja o que for que queira fazer, casar ou estar com quem quer que seja, tenha consciência de que como isso a pode afetar, de como pode afetar as suas escolhas no futuro, quer opte por ter filhos ou não os ter. E acima de tudo, cuide de si e ouça o seu corpo. Make sure your health is at its optimum level so that you can be there. Uma abordagem única ao transplante, utilizando um rim de um porco geneticamente modificado, está a aumentar a esperança, tanto para médicos como para pacientes, quanto ao futuro dos transplantes de órgãos.
Há algumas semanas, Lisa Pisano estava à beira da morte, necessitando desesperadamente de um transplante de coração e de rins. Mas, devido ao seu estado de saúde, não era candidata a um transplante tradicional. Por isso, os médicos propuseram-lhe uma nova abordagem, uma bomba mecânica para o coração, associada a um novo rim de um porco geneticamente modificado. É como se estivéssemos num labirinto e não conseguíssemos encontrar uma saída. E nós encontramos uma maneira de atravessar esse labirinto, que era utilizar um órgão que podíamos obter imediatamente de um porco para tirar da diálise e depois torná-la candidata a uma bomba cardíaca em tempo útil para que ela pudesse sobreviver. But she wanted to try it. Pisano está a recuperar bem, anunciou a equipa do Instituto. É apenas o segundo paciente a receber um rim de porco depois de um transplante histórico realizado no mês passado no Hospital Geral de Massachusetts e a última de uma série de tentativas para tornar realidade o transplante de animal para humano. Quando pudemos oferecer outra opção para além dos cuidados paliativos, ela ficou entusiasmada. Percebeu logo a ideia, compreendeu, sabia que se tratava de uma experiência que não podíamos de forma alguma garantir que fosse bem-sucedida, mas quis experimentar. 10 dias após o transplante, a mulher de 54 anos pegou num andarilho e deu os seus primeiros passos. Estava no fim da linha e arrisquei. Na pior das hipóteses, não funcionasse comigo, pode funcionar com outra pessoa e pode ajudar a próxima pessoa. Entretanto, Richard Rick Saleiman, de 62 anos, o primeiro homem a receber um transplante de rim de porco geneticamente modificado, morreu 2 meses após a operação, segundo o Hospital Geral de Massachusetts, que efetuou o procedimento. Ele sofria de uma doença renal em fase terminal antes de ser submetido à operação em março. Pisano é a primeira mulher a receber um órgão de porco. O seu coração e os seus rins tinham falhado. Entrou em paragem cardíaca e teve de ser reanimada várias vezes antes das cirurgias experimentais. Tem sido transformador. Quero dizer, ela é uma pessoa diferente. Estava tão doente que quando chegou teve 2 paragens cardíacas. E sabe, foi assim que ela esteve perto da morte. Close to death she was. Good job. Rest break if you need. I want to spend time with my grandkids. Do stuff with them. Eu quero passar tempo com os meus netos, fazer coisas com eles, correr com o cão. Can't just sit here and do nothing. Sabias que todo mundo tem uma língua diferente? Assim como as impressões digitais, as nossas línguas possuem marcas de identificação especiais. Uma língua saudável é rosa. Uma película branca pode aparecer na língua quando bactérias e alimentos ficam presos entre as pequenas saliências na superfície da língua, chamadas papilas. As papilas podem inchar e inflamar. De acordo com especialistas da Cleveland Clinic aqui nos Estados Unidos, esse acúmulo geralmente causa mau hálito e pode deixar um gosto mau na boca. Se a cor da tua língua for branca ou diferente de rosa, isso pode significar que tens um problema de saúde. A língua branca também pode ser resultado de vários hábitos, como a má higiene bucal, tabagismo, consumo de álcool ou uso de antibióticos. Para se livrar da língua branca, pratique uma boa higiene bucal e beba bastante líquido. Os especialistas dizem que normalmente a língua branca desaparece sem tratamento dentro de algumas semanas. Consulte um médico se a sua língua branca durar mais tempo. E assim foi o nosso Saúde em Foco. Doença falciforme foi o nosso principal tópico. Saúde em Foco volta para a semana. Até lá, um forte abraço. Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.